Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Juan Trader, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu abordo assuntos relacionados a investimentos automatizados, os famosos robôs investidores. E se você gosta desse tipo de assunto, já faz a sua inscrição no canal, me ajuda muito com o crescimento do canal. Nós estamos próximos de atingir a marca de 13 mil inscritos. É pouco, mas para o meu perfil de canal aqui, né, para o público que a gente alcança, é uma quantidade até considerável. E eu vejo aqui nas métricas dos vídeos que a maioria das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos no canal. Então, se você está entre essas pessoas que está assistindo o vídeo e não fez a sua inscrição ainda, te peço, por favor, parar um pouquinho do seu tempo aí e fazer a sua inscrição. Ajuda muito a gente aqui no crescimento do canal, beleza? Então, antes de iniciar o vídeo, eu quero passar um recado muito importante para vocês. Essa semana nós tivemos um problema com o número do contato do suporte e nós precisamos de trocar de número. Então, ó, esse daqui é o número novo do nosso suporte. 55, né, o 31, que é o DDD, 972-494271. Então já salva esse número se você ainda não entrou em contato, né, e pretende entrar em contato com o nosso suporte. O número é esse, e se você entrou em contato recentemente, talvez a gente possa ter perdido o seu contato. Então, se você não estiver conseguindo falar conosco, adiciona esse número, ou então deixa aí nos comentários o seu número que a gente te chama também. Nós já registramos um novo número do suporte, as conversas mais antigas ficaram salvas, né? Nós não perdemos os contatos, mas os clientes que entraram em contato mais recente pode ter perdido o contato de algum. Então, esse recado muito importante, uma mudança no número do suporte, desconsiderem o número antigo e, por favor, entre em contato com esse número, que é o nosso número atual, é o nosso número novo, beleza? Então, agora já iniciando o nosso vídeo de hoje, né? O tema do vídeo de hoje é lucro ilimitado com a estratégia ClickBot. Por que eu coloco lucro ilimitado? Não significa que o robô, independente da quantidade de contratos, ele não tem um valor máximo de lucro para fazer no dia. Mas nós não temos uma limitação com relação à quantidade de contratos. Aqui eu vou dar o exemplo de um cliente que iniciou na segunda-feira, dia 4 de abril, e fez de lucro R$ 1.000 só dentro dessa semana. E esse investidor está operando aqui, ó, com 5 mini contratos. Então, eu vou passar aqui com calma em cada operação, para a gente ver como que fechou cada dia de operações dele, e vou explicar essa parte com relação dos lucros ilimitados. Então, como eu disse, né, ele iniciou as operações na segunda-feira, no dia 4 de abril, e fez a primeira entrada aqui às 14 horas. Então entrou a primeira operação às 2 da tarde, é um pouco tarde, né? Geralmente esse robô começa as operações de manhã. Vou verificar rapidinho só para ver em qual horário que está iniciando as operações. Então aqui o robô dele está programado para iniciar as operações às 9h05. Então provavelmente na segunda-feira ele iniciou, né, configurou o robô na parte da tarde e já ligou o robô na parte da tarde. Por isso que a operação foi feita à tarde. Então, voltando aqui, dá para a gente confirmar que é isso mesmo. Fez a operação às 2 horas, saiu com a primeira operação no ganho, e a segunda operação entrou às 15h43 e às 16h50 foi estopado pelo limite diário, né, de operações, o horário limite. Então, sempre quando chegar às 4h50, se o robô estiver posicionado ainda, ele encerra as operações, encerrou com um saldo pequeno aqui positivo, mas fechou esse primeiro dia com um saldo positivo, em R$ 290. No segundo dia, ele pegou aqui a primeira operação com ganho, a segunda com loss e a terceira com ganho. Então, no segundo dia, também fechou positivo. No terceiro e no quarto dia, é aquela situação em que o robô das 3 operações acerta uma e erra 2. Sai com saldo zerado, né? Sai no 0 a 0. Então, foi no dia 6. Então, aqui a primeira operação do dia 6 com ganho e as outras duas com loss, então fechou no 0 a 0. E no dia 7, primeiro com loss, segunda com ganho, terceira com loss, também no 0 a 0. E por último aqui na sexta-feira, que foi dia 8, pegou 2 operações seguidas com ganho e a última com loss, o saldo final positivo também. Então, dessa forma, seguindo o nosso gerenciamento, tendo 60% de acerto, né, uma quantidade boa de acertos para essa estratégia, mas sem ser perfeito, né, também errando algumas operações,
ele conseguiu ter um retorno de R$ 1.000, já descontando as corretagens, de R$ 1.000 na semana. E onde que entra a parte dos lucros ilimitados? Esse mesmo robô que está operando com 5 mini contratos, se ele estivesse operando com 50 mini contratos, a gente poderia multiplicar esses valores aqui por 10. Então, o saldo dele na semana seria um saldo de R$ 10.000. Cada operação, que com 5 contratos dá R$ 260, com R$ 50 cada operação daria R$ 1.600. E o risco, a mesma coisa. Cada operação aqui, o risco dela está sendo de R$ 125, R$ 130. Com 50 contratos, seria um risco de 1.250. Todos os valores aqui multiplicados por 10. E isso não tem limite. Você tem o mínimo, que é o mínimo, um contrato para você operar. Não tem como operar menos que um contrato. Mas você não tem valores máximos. Você pode colocar 50, 100, 1.000 contratos. Aumentar a quantidade de robôs. Pode ter mais de um robô operando a mesma estratégia, né, fazendo a mesma operação. Então, nós não temos limite para esse ganho. É lógico que uma coisa que eu considero aqui um diferencial da RM, eu falo com vocês a parte dos ganhos, mas eu não escondo o risco, sempre vai ter um risco. Então, nesse exemplo aqui com 5 mini contratos, se ele tivesse 3 loss seguidos, no valor de R$ 130 cada loss, daria próximo aí de R$ 390 negativo. Então, se ele tiver com 50 mini contratos, esse mesmo operação negativa, essa mesma operação negativa, vai ter um loss 10 vezes maior. Então, a parte dos ganhos serem ilimitados depende do capital do operador. É lógico que você não vai ter o potencial de ganhar R$ 10.000 numa semana, investindo R$ 1.000, entrando com capital pequeno. Mas quanto maior seu capital, maior seu poder aquisitivo, maior também o potencial de ganho do robô. Então, o que eu indico para todo mundo que não opera ainda? Iniciar com pouco, né? Às vezes, se você tem muito dinheiro, 5 mini contratos é pouco. Se você não tem muito dinheiro, às vezes até um mini contrato, com R$ 500 você consegue operar um mini contrato para você testar o método, conhecer o robô e ver mesmo o robô operando na prática, a estratégia funcionando na prática. Depois disso, perde um pouco aquele frio na barriga, você ganha mais confiança para iniciar com um valor maior, poder alocar uma quantidade maior do seu capital e aí pegar algumas manhas aí da estratégia, né? Ver os melhores horários, pegar algumas dicas lá no suporte com a gente, né? Só entrar em contato, eu passei o número lá no início. Então aqui eu tenho um exemplo do ClickBot operando com 50k. Isso aqui não são operações reais, né? O robô não operou, isso aqui é um backtest que eu realizei com esse capital, iniciando com R$ 50.000, operando aqui durante 2 semanas com esse capital e cada operação utilizando 50 mini contratos, igual eu falei com vocês. E dessa forma, nós temos aqui ó, a mesma operação que o robô com 5 contratos pegou 265 pontos e deu o valor financeiro de R$ 265, operando com 50 mini contratos, essa mesma operação deu R$ 2.650. E o que aumenta aqui é só a sua corretagem. Antes você pagava a corretagem relacionada a 5 mini contratos, agora você paga as corretagens referentes a 50 mini contratos. Quanto mais contratos você opera, você também consegue um desconto maior na sua corretora. E esse relatório completo aqui do robô já está descontando as taxas e os custos operacionais. Então, para 30 operações, aqui deu R$ 750 de custo operacional. Como isso aqui é backtest, eu jogo um valor de custo bem maior do que o valor real que eu pago na corretora, só para ter uma referência. Então, provavelmente aqui na corretora eu pagaria metade desse valor de corretagem, mas mesmo que fosse a corretagem cheia, tendo gasto R$ 750, ainda teve um lucro de R$ 11.200, né? Então, o lucro é bem maior do que as taxas. Aqui teve o prejuízo bruto de 22.200, todas as operações erradas somadas deu 22.200, mas todos os ganhos somados deu 34.150. Temos aqui um balanço bruto, um saldo positivo de 11.950, descontando 750 de corretagem, nós temos o saldo de 11.200 líquidos, já livre, já descontando as corretagens.
Então, é um potencial de crescimento do capital muito grande para poder operar com a mão maior, mesmo que não seja 50 mini contratos, né? Mesmo que utilize 10, 15 mini contratos, a primeira coisa que você tem que fazer é iniciar e principalmente aí iniciar com pouco, para conhecer, com calma. Você não precisa de começar a correr antes de aprender a andar. E como que faz para poder começar as operações? É bem simples também, está totalmente dentro do seu alcance. Nós temos aqui a nossa loja virtual, juanmarquestrader.com.br, e aqui nós temos os produtos disponíveis. E essa estratégia que está sendo utilizada é o ClickBot. Tem um valor de pagamento de R$ 479, um pagamento único. Então você paga esse valor uma vez e não tem mais que pagar a mensalidade. Então você pagou uma vez para você aprender, você já tem o robô seu fixo configurado na sua conta e independente da quantidade de contratos que você for operar, o valor do robô não muda. Então você comprou aqui 479, colocou lá R$ 1.000 para você aprender a utilizar a estratégia. Você gostou da estratégia dessa forma, você conseguiu entender o funcionamento e quer operar um capital maior, quer colocar lá seus 10, 20, 30k, você não precisa de pagar outra vez o ClickBot. Então o robô já está comprado, daí para frente é só você operar, tendo os seus lucros, né? Seus lucros e os seus riscos, sem preocupar com mensalidade da estratégia. Então eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo para você fazer a compra, baixar o PDF e já fazer a instalação na sua conta. Mas caso você tenha ainda dúvidas, aquele contato do suporte que eu deixei, você pode chamar lá no suporte, nós conseguimos te enviar o link para pagamento pelo suporte, te enviamos o material através do suporte também, caso você tenha alguma dificuldade para baixar ele aqui da nossa loja. E na hora de configurar, você vai criar um robô novo e vai colocar esses campos aqui dos parâmetros, igualzinho eu tenho aqui no robô. Você vai preencher igual no seu robô e o seu robô vai fazer também as mesmas operações, já seguindo esse gerenciamento. Você não precisa de ficar ligando e parando o seu robô, é só você deixar ele ligado que ele já tem a programação aqui da quantidade certa de operações para fazer, ele já inicia e já para as operações todo dia no automático. Você só tem que vir aqui no final do dia para conferir, para saber como o seu robô foi. E eu vou mostrar aqui também para refrescar mais uma vez o gerenciamento diário, para você ver as possibilidades que seu robô pode fazer no dia, tendo 3 operações. Então essa daqui é a nossa tabelinha do gerenciamento para a gente poder acompanhar, né? Nosso robô faz 3 operações no dia e cada coluna aqui representa uma operação. Então no dia nós temos a possibilidade de começar as operações no ganho ou no loss. Se a gente começar no ganho, a gente já parte o acompanhamento aqui para cima, e a partir de um ganho, todas as possibilidades no final, nós não temos mais risco. Se a gente tiver um ganho e 2 loss, fica no 0 a 0. Se a gente tiver um ganho, um loss e outro ganho, fica com saldo de 390, independente da ordem. E se tiver 3 ganhos seguidos, o saldo final é de 780. Então, começou com ganho, já não tem risco mais. Caso comece com um loss, aí nós vamos observar as outras operações. Se tiver um ganho já na próxima operação, já fica aqui com a possibilidade de um ganho de 390 ou sair no 0 a 0. E se a gente tiver 2 loss seguidos, na última operação é decisiva. Se a gente acertar a última operação, fica também no 0 a 0. E se errar a última operação, encerrar com a sequência de 3 loss seguidos, é a única possibilidade que nós temos de ter um stop loss. E fica um loss bem controlado. Geralmente, quando a nossa chance de ganho é bem mais alta, né, tem bem mais possibilidades de ganho e uma possibilidade só de risco, geralmente esse risco é elevado para compensar a chance maior que a gente tem de ganho. Só que nesse caso, montando essa tabela, utilizando a matemática ao favor, nós temos um risco do mesmo tamanho do que as outras 3 possibilidades de ganho. Temos 3 chances de sair no 0 a 0. Que tem gente que quando sai no 0 a 0 já logo em seguida cria outro robô e já faz mais uma sequência de 3 operações, ou deixa dessa forma para poder operar de novo no dia seguinte. Mas o 0 a 0 nós podemos considerar assim, como se o robô não tivesse operado, né? A gente teve a chance de ganhar e o risco de perder e nem ganhou nem perdeu, saiu no 0 a 0. E ainda na melhor das hipóteses aqui, se pegar uma sequência de 3 ganhos seguidos, a gente tem um lucro de 780, que é praticamente 2 vezes o nosso risco.
Então, assim, no mercado financeiro, quem falar que tem uma fórmula mágica, um ganho garantido, você pode ficar preocupado que tem alguma coisa de errado. Ninguém tem uma receita mágica que um robô ou até mesmo operações manuais, a pessoa vai fazer as entradas, vai sempre saber para onde que o mercado vai sair tendo ganho um atrás do outro. Mas nós conseguimos utilizar a matemática para deixar as nossas chances favoráveis, né? Utilizar a matemática ao nosso favor. Então essa é uma forma bem simples, bem tranquila até para poder explicar as explicações que eu passo aqui. Todo mundo tem entendido muito bem, pelo menos quem entra em contato no suporte para tirar alguma dúvida, está tirando dúvida, mas na verdade já entendeu bem como que funciona a estratégia, que é só confirmar, né, se está pensando certo. E é uma forma bem palpável da gente conseguir sair com esses resultados positivos. Então, o meu acordo com vocês, né, o combinado que eu tenho com vocês, eu faço aqui os vídeos, disponibilizo as estratégias e tento passar sempre assim, o que eu tenho de melhor, o melhor de mim eu passo para vocês. E até uma coisa assim que eu gosto de explicar, né, que antigamente eu passava aqui as estratégias gratuitas, o pessoal me cobra muito que eu passe estratégia gratuita, mas conforme eu vou passando as estratégias, aumenta muito a cobrança, né? Então ninguém quer uma estratégia que vai sair perdendo, quer sempre o melhor, que é a estratégia que vai ganhar a maioria das vezes, que é uma estratégia que sinta confiança. Então, para eu me dedicar, para eu ter largado as minhas outras atividades, para me dedicar exclusivamente a montar a estratégia, a pensar a melhor forma, a ajustar as estratégias dentro do cenário atual, eu ainda disponibilizo a estratégia por um valor baixo, né? A estratégia é menos de R$ 500. Se você dividir em 10 vezes, fica menos de R$ 50 por mês para você utilizar uma estratégia dessa que pode te dar em uma semana um lucro de R$ 1.000, dependendo da quantidade de contratos aí, pode ser até um valor ainda maior do que isso. Então é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje. Já foi passado, explicar melhor essa questão da estratégia, né, como que funciona, a possibilidade de ter ganhos ilimitados utilizando o ClickBot, está bem ao seu alcance, né, está nas suas mãos. Entender que tem o risco, não existe milagre no mercado financeiro, você tem possibilidade de ganho, por mais que o risco seja menor, sempre vai ter um risco. Tem que entender isso para poder fazer as operações, não dá para chegar achando que vai ser só ganho. Deixar mais uma vez reforçado a questão do nosso suporte, que alterou o número do suporte, então lá no início do vídeo eu deixei o contato. Se você já entrou em contato conosco aqui e perdeu o contato, pode chamar nesse número. Se você pretende entrar em contato a partir de agora, já deixei aí o número novo, beleza? Então o vídeo de hoje fica por aqui. Muito obrigado e prosperidade a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal.